Tem 2 salmos na Bíblia que falam um pouco assim sobre a bênção de Deus, sobre a bênção de Deus na família. Salmo 127, vamos lá, Salmo 127, abra sua Bíblia, pode estar também aqui no telão. Veja bem, há uma condicional nesse texto, ele já começa com uma condicional. Quer sua vida, sua família edificada na rocha? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Várias passagens falam sobre Jesus como uma rocha. Rocha significa o alicerce capaz de suportar peso, dificuldades. Ele sustenta a nossa vida. Salmo 127. Eu vou convidar a igreja a ler esse primeiro versículo. Como é que diz? Se o Senhor não edificar a casa, como é que está a sua família? Está sendo edificada pelo Senhor? Não é verdade? Está sendo edificada por Deus? Como é que está a sua família com Deus? É uma pergunta muito importante e muito séria. A minha família, pastor, está um arraso. Está arrasada. Já ouvi isso. Pergunto, como está com Deus? Pastor, não me aperta, não. Não estou apertando, só estou perguntando. Se o Senhor Deus não edificar a minha casa, a sua casa, a nossa casa, isso quer dizer a família, não pense que é sua posição social, seu dinheiro que vai edificar a sua casa. Não edifica, não. Às vezes está trazendo muita confusão, é ou não é? Quanto mais dinheiro, mais confusão, é ou não é? Tanto a falta de dinheiro traz confusão, como o excesso de dinheiro traz confusão. Não é a riqueza, mas é a presença de Deus. Olha, a Isis aqui, que legal, Isis. Seja bem-vinda. É um bom tempo que eu não vejo a Isis aqui. Né? Legal, seja bem-vinda. Se a nossa casa não for edificada, irmãos, por Deus, se Ele não for o alicerce da sua casa, olha, em vão trabalha, você está trabalhando em vão. Não sou eu que estou dizendo, não. A palavra de Deus, na verdade, é Deus falando para mim, para todos nós. Se o Senhor não edificar, mas como é que vou edificar? Primeiro você convida para Deus ser o seu alicerce na sua família, no seu lar, no seu casamento. Se Ele não edificar, não dá suporte. Se Ele não estiver sustentando, olha, em vão. Você está trabalhando em vão. Se o Senhor não guardar a nossa cidade ou a nossa casa, é a mesma coisa. Em vão vigia o sentinela. Não adianta, o sentinela vai dormir, vai cochilar. De vez em quando eu saio daqui da igreja, vou para casa, para minha casa, e passo por alguns locais que tem alguns sentinelas. Meu Senhor, que o pescoço pendura, cai dormindo. Em vão vigia o sentinela, se Deus não estiver vigiando, protegendo a nossa casa, nosso casamento, nosso relacionamento, nossos filhos, tudo em vão. Tem mais texto para a gente ler nesse texto aí? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar muito tarde, para edificar sua casa. Comer o pão que penosamente você está granjeaste. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Amém? Aos amados de Deus. Quem são os amados de Deus? Aquele que tem Deus como sua rocha, Jesus como sua rocha. Esse é amado por Deus.
é amado de Deus. Ah, mas Deus faz acepção para amar? Não. Ele não faz acepção. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim. Coloque todo esse peso sobre a rocha e olha, o que diz a palavra? E esta rocha nos aliviará. O que é isso? Nos dará o quê? Tranquilidade. Está vendo, Erivaldo? Não adianta a gente correr tanto se Deus não estiver aprovando. Se Deus não estiver abençoando. É palavra do Senhor. A maior riqueza que um homem e uma mulher têm e pode ter na vida é uma família unida. Você já conhece uma família desunida? Brigando por tudo e por todos, não podendo nem se olhar, não é não, irmã? Por quê? Faltando a presença de Deus ali, faltando a paz. Essa família ao redor da mesa, essa que considera Deus como sua rocha, essa família é uma família feliz. Na verdade, irmãos, nesse mundo moderno que está acontecendo, estão tirando até a mesa da cozinha. É ou não é? Pega o prato, pega seu alimento, corre para a sala, televisão, ninguém se conversa, às vezes esquece até de agradecer a Deus o pão que o próprio Jesus disse, não é? Agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia. Tem gente que nem ora. Você já orou porque na sua casa o pão está sobre a mesa? Palavra de Deus. Se ele não estiver ali com você, sentado ao seu lado, com certeza você estará colocando sua família em risco, em perigo. Com toda certeza. Quando o Senhor Jesus está na sua casa, na minha casa, há comunhão. Família pode estar em comunhão quando a família está debaixo da proteção do Senhor e crendo e colocando Deus como seu sustentador. Não adianta muito dinheiro. Senão os ricos milionários não se suicidariam. Senão os ricos e os milionários não se separariam. Senão os ricos milionários não abandonariam seus filhos. Nada disso. Se o Senhor não edificar a minha casa, é em vão o que eu estou fazendo. É em vão quem está tentando guardar a minha casa. Salmo 128. Salmo 128 é outro texto, outra escrita da palavra de Deus. Do capítulo 1, do versículo 1 até o verso 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus é estar alicerçado pela rocha, crer que Ele vai sustentar a sua casa, vai edificar a sua casa, vai proteger seu lar, vai abençoar seu casamento. Hoje o casamento está numa situação terrível, inclusive acontecendo dentro das igrejas, no meio evangélico. Sabe o que é isso? Falta de vigilância no Senhor. Falta de oração entre o casal e a família. Falta de comunhão nesse momento mais especial da família. Falta da palavra de Deus nesse momento. Se o Senhor não tiver na sua casa, irmãos, como o Senhor principal da sua vida, fica certo, você está correndo perigo. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, ungindo como se fosse, mas ele não é um leão. O único leão é o leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus. Mas o inimigo se disfarça como se fosse leão para entrar na sua casa. E se não tiver
a oração, porque quando oramos, Deus ouve, bloqueia. Quando nós oramos, nosso coração se edifica. Quando nós oramos, não permitimos que o meu ouvido ouça o leão, o falso leão. Palavra de Deus. Claro que sabemos que o nosso lar, ele pode ser tanto um campo de treinamento, que na verdade é ou não é? É um campo de treinamento. Cada dia uma novidade, uma situação diferente. Mas também é o local é como se fosse uma clínica de recuperação. É ou não é? Essas irmãs estão vindo aqui porque vão buscar as crianças, tá bem? Para atravessar a rua do nosso anexo. Elas estão indo para dar esse apoio. Qual é o tipo que Deus planejou para nosso lar? Veja bem. No lar, o que ocorre no lar? No nosso lar. No lar, encontramos uma mesa posta. Uma família aqui ouviu a escola dominical e foi sobre família. E a pessoa que estava dando aula diz, olha, lá em casa a gente se senta para jantar, para almoçar, para tomar o café juntos. Eu ouvi esse testemunho dessa professora. Aí o que acontece? Semana depois, uma aluna disse, professora, já comprei uma mesa e 4 cadeiras, lá agora vamos ter momento de comunhão. Todas as vezes que Jesus entrou no lar, trouxe resultados maravilhosos. Foi ou não foi? Foi no lar da sogra de Pedro. Jesus estava no templo, mandaram um recado para ele e disse, Jesus, a sogra de Pedro está passando mal. Jesus chegou lá e o que foi que fez? Curou, trouxe bênção. Na casa de Talita, ela estava doente, né? Já falecendo. Jesus foi lá e curou. A outra coisa, quando Jesus chegou no lar de uma pessoa que tinha dinheiro, tinha autoridade, era respeitado por causa da situação financeira dele, porém era odiado porque a situação financeira dele era de alto padrão, mas era tudo de forma desonesta. Muitas vezes queremos alicerçar o nosso lar com riqueza de forma ilícita. Com certeza, se Jesus não estiver ali, você não terá paz e não terá a salvação. Jesus entra numa cidade e um homem desesperado. Mas por que ele fez isso? Curiosidade. Será que foi curiosidade? Na verdade, não foi curiosidade. Este homem queria conhecer Jesus porque quando Jesus chegava na casa das pessoas, Jesus mudava aquela casa. E quando Jesus chega nos nossos lares, ele muda o nosso lar. Muda o nosso linguajar. Muda a nossa forma de conviver com o outro. Muda a nossa forma de tratar nossos filhos. Nossos filhos mudam de conviver conosco como pai. E certa vez esse homem sobe desesperadamente numa árvore para ver quem era este homem, que aonde ele chega, ele transforma, ele modifica. Ele cura, ele ressuscita, ele traz paz. E a multidão estava lá e ele não conseguia ver Jesus. E ele sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Ao subir na árvore, Jesus percebeu logo que ele estava lá em cima. Jesus percebe no nosso coração a nossa necessidade, o que precisamos consertar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Uma multidão em frente a Jesus, porque Jesus olhou só para ele. Porque sabia que aquela vida ali precisava ser consertada.
olhou para aquele homem e disse: desce depressa, porque a tua casa precisa da minha presença, eu preciso ir lá na sua casa. Quantas vezes precisamos que Jesus venha em nossa casa e conserte tudo que está fora do lugar. O que está fora do lugar, pastor? Muita coisa. Não ora mais, não lê a palavra, não vem à igreja. Claro que tem gente que diz: eu posso ser crente fora da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz que você tem que estar em comunhão com os irmãos. Jesus não precisava da igreja, mas Jesus vivia na igreja, no templo. Por quê? Porque a igreja é um local de comunhão, é local de oração, é local de súplica, é local de conviver com o outro, sabendo que o outro está passando dificuldade, é o momento de eu estar lá junto para abençoar. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, você precisa da minha presença na sua casa. Ele poderia dizer, tinha tudo para dizer: eu não preciso de nada, eu sou rico, sou respeitado, tenho poder econômico, a cidade sabe quem eu sou. Mas quando Jesus disse: desce depressa, porque eu preciso na sua casa está um podridão. Sua casa precisa ser purificada, precisa ser limpada. Sua casa quer dizer a sua família. E diz a Bíblia que ele desce depressa, tão rápido, porque ele disse: alguém que pode resolver a minha casa, que pode consertar o meu lar, que pode consertar meu comportamento, que pode consertar a minha forma de viver com os outros, ele vai na minha casa. Porque ele não chamou tantos que estavam ali na multidão, mas ele chamou aquele chamado Zaqueu. A conversa foi longa. Depois que Jesus conversa com ele, explica quem ele é na vida daquela casa, quem é Jesus na sua vida, na minha vida. A resposta daquele homem foi exatamente o que Jesus viu lá em cima: aquele homem precisa da minha presença lá. Ele responde e diz para Jesus: Senhor, eu estou em pecado, eu sou desonesto, eu sou ladrão, eu engano, eu extorqui muita gente. Sabe por quê? Porque Jesus chegou e disse: olha, sua vida precisa ser mudada. A sua riqueza não vai te levar para a presença do reino de Deus. E ele pergunta a Jesus: o que é que eu tenho que fazer agora? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aquele homem disse: Senhor, meu caminho está uma desgraça. Eu roubo, eu engano. Jesus diz bem assim: é hora de mudar, é hora de ter uma nova vida. O nosso lar precisa de Jesus. Se Jesus não estiver comandando o nosso lar, se Jesus não for o alicerce do nosso lar, meu irmão, minha irmã, todo esforço, como diz a Bíblia, todo o seu esforço é em vão. E aquele homem chamado Zaqueu percebeu isso. A primeira coisa que ele se denunciou: Senhor, se eu tenho roubado, eu tenho que devolver. Tenho enganado os pobres, eu tenho que devolver. E aí ele disse: Senhor, e eu devolvo muito mais do que o que eu roubei. 4 vezes mais para quem eu tenho enganado. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje, nesta hora, esse coração se abriu e nesta hora houve e aconteceu, a salvação está nessa casa. Você está vendo quantas coisas impedem a nossa salvação?
Primeiro fazemos as coisas que não são aprovadas por Deus. Segundo precisamos conhecer Jesus. Terceiro, precisamos que Jesus vá à nossa casa, venha até a nossa casa e faça uma limpeza, uma devassa tão grande que você possa dizer: eu realmente preciso dessa conversão, dessa mudança. Palavra de Deus. No Salmo 127 diz: se o lar não estiver edificado na rocha, a ruína é fatal. Mateus 27, capítulo 7, versos 24 e 25, diz que na vida, no dia a dia, no nosso viver, temos chuvas torrenciais. Palavra figurada. Mas temos. Diz que na nossa vida e no nosso lar pode vir rios fortes, de tal forma que pode até transbordar e encher, invadir a sua casa. Mateus capítulo 7. Também diz nesse texto que os ventos são tão fortes soprar. Se a sua casa, se sua família, se seu lar, se sua vida não estiver alicerçada no Senhor Jesus, com certeza o vento, a chuva, vai levar tudo. O que quer dizer? As tempestades da vida. Palavra de Jesus, livro de Mateus. Se tiver alicerçada, Jesus diz, ela não cai. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode transbordar os rios, mas ela ficará segura. Vai manchar, vai sujar, mas não derruba. Quantas vidas, quantas famílias, quantos casais estão sendo derrubados, levados pela chuva, pelo vento, o sopro da vida, as coisas que acontecem estão sendo levadas ou levados. E não tem retorno, porque diz que a queda é grande. É necessário que Jesus esteja no seu lar. Família, você é um projeto de Deus. Projeto de Deus. Para viver bem. O que é família? Ou o que é um lar? Eu não sei como é que você pensa no seu lar. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil que os nossos lares estão sendo invadidos por tudo que não presta. Nossos filhos estão sendo tirados de dentro do nosso lar para serem doutrinados, para não te obedecer, não lhe respeitar, para não querer saber de Jesus. E você nem está sabendo. De vez em quando eu pergunto a um adolescente ou pré-adolescente, pergunto, como é que está lá? Pela manhã é legal. Tem aula. À tarde, nada. Primeira coisa que o mundo fez foi está fazendo, tirando seu filho da sua presença, para doutriná-lo, e quando voltar para a sua presença, não vai lhe respeitar, não vai te amar, não vai te ouvir. É o mundo que está fazendo isso. Preste atenção, família. Os afazeres da vida estão deixando os nossos filhos longe da gente. E agora estamos entregando para outros cuidarem, educarem e doutrinarem. Seu filho está voltando estranho na sua casa. Eu já contei uma certa vez aqui, meu filho disse, pai, o senhor não manda em mim. 12 anos de idade. O senhor não manda em mim não, pai. Eu digo, que negócio é esse?
E se o Senhor mandar em mim, se tocar em mim, pai, eu chamo a polícia para lhe prender. Aprendeu no colégio, numa instituição de ensino. Eu perguntei, quem te ensinou isso? Apertei, porque eu sou pai. A Bíblia diz, correção no nosso filho só faz bem, não faz mal. E ainda diz, se não corrigir, você chorará bastante. Você buscará seu filho lá na prisão como malfeitor. E quem vai bater no seu filho não é mais você, ou corrigir, será ali naquele local. Eu disse, você quer ir para um local onde seu pai não está? Porque se seu pai for preso, quem vai cuidar de você? Se seu pai for preso porque ele corrigiu, sabe o que vai acontecer? Você vai ser entregue a uma instituição sem pai e sem mãe. Ele disse, pai, o senhor tem razão. E eu disse, quem te ensinou isso? Foi meu professor no colégio. Eu fui ao colégio perguntar quem era o professor que estava dizendo que se eu não corrigisse meu filho, se eu não educasse meu filho, porque o colégio não é para educar, quem tem que educar sou eu, família, quem tem que educar seus filhos são vocês, pais. O colégio, a escola ou qualquer instituição tem o direito de ensinar, dar informações, mas educar e doutrinar é você, pai e mãe. Não deixe ninguém doutrinar, nem educar seu filho. Você tem uma responsabilidade de cuidar, educar e fazer seu filho crescer como um cidadão. Respeitando e amando as pessoas. Família, projeto de Deus. Desde o início, o inimigo das nossas vidas tem tentado destruir casamento, famílias, lares, igreja, tudo que se diz de Deus. E muita gente está indo nessa. Lhe digo uma coisa, o que diz a Bíblia. Naquele dia, no dia final, ele diz uma coisa. Naquele dia, ele vai dizer, eu vim buscar a minha igreja. Eu vim buscar os meus santos. Eu vim buscar aqueles que creem no meu nome. Eu vim buscar aqueles que eu preparei a morada desde a fundação dos séculos. Eu vim buscar vocês. E muita gente vai se dizer, Senhor, eu estava na igreja. Senhor, minha família, quando dava tempo, quando podia, quando não tinha outra coisa para fazer, a gente ia para a igreja. É o que está acontecendo. Vai ouvir uma palavra muito dura. Não vos conheço. Você já teve numa situação dessa, onde você precisava ser atendido, muito bem atendido, momento de urgência, você precisava ser socorrido, e a pessoa disse assim, infelizmente não posso lhe atender. Infelizmente você não tem crédito para ser atendido. Você volta para casa, refletindo, por que é que eu não deixei crédito? Naquele dia, não vai ter nem a oportunidade de voltar para casa. Porque depois da sentença do Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho preparado para você desde a fundação do século. E aqueles que não criam no poder do Evangelho, no poder do Senhor Jesus, ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. É mais sério do que se imagina, irmãos.
Palavra de Deus para os nossos lares. Diz que há esperança, sim, para as famílias. Lucas 19, de 1 a 10, é a história que eu contei de Zaqueu. O lar com Jesus é salvação. O lar com Jesus, há mudanças de vida, a bênção, a presença divina, há socorro nos momentos mais doloridos e angustiantes da nossa vida, diz a palavra de Deus. O lar com Jesus, a eternidade. Quarta e sábado foram 2 dias mais doloridos no coração de uma família e o coração de um pastor. O pastor se alegra tanto quando faz um casamento. Oh, coisa linda, maravilhosa. O pastor se alegra tanto quando ouve a notícia, olha, um bebê da igreja nasceu. O pastor se alegra tanto quando diz, pastor, eu quero apresentar meu filho ao Senhor Deus, e estou convidando para o Senhor fazer isso. Ah, que coisa maravilhosa. Se o pastor não entendesse que quando uma ovelha dele parte para a eternidade, se ele não entendesse, ele morreria. Porque dói. Mas há uma alegria no coração de um pastor, de um crente, de pessoas que creem na promessa de Jesus, que o crente não morre. Ele parte para a eternidade e a partir de agora é que ele vai viver eternamente. Por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. No verso 10 do capítulo 19 de Lucas, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era que estava perdido na história de hoje? Não sei se você está perdido. Se você estiver perdido, precisa procurar Jesus. Zaqueu, nessa história de hoje, estava perdido. Só tinha uma solução. Às vezes, eu não quero que ninguém descubra que eu sou crente. Que descubra que eu estou procurando Jesus. Porque os meus colegas vão zombar de mim. Agora é crente, não é assim? Agora a casa dele é casa santa. Realmente a casa é santa. Porque Jesus santifica, Jesus purifica. Na casa de Zaqueu houve mudança. E ele disse, nesta casa houve salvação. Porque Jesus conversou com ele e ele confessou que precisava de Jesus. Sua família precisa de Jesus, viu, irmãos? Irmãs, precisa de Jesus. Se você acha que está consertada sem Jesus, fique certo que o inimigo vai pegar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a sua vida, olha, emprego bom não edifica nada, dinheiro não edifica nada, fama não edifica nada. Não traz nada para você, porque passa como um vento. Quando você percebeu, já foi embora. Se o Senhor não edificar a sua casa, ele quer dizer, se Deus não edificar a sua vida no altar de Jesus, você está perdido. Nossas famílias estão sendo todas bombardeadas. Eu tenho 5 famílias que foram bombardeadas cruelmente. Mas eles venceram porque eles confiaram no Senhor Deus. A primeira família foi a de Noé. O que foi que aconteceu? Ele está louco, ele agora está fazendo um navio, vai fazer chuva. Ninguém nunca sabia o que era chuva. Mas Noé confiava na palavra de Deus. Noé, construa uma arca. Não tem momento algum Noé dizendo assim,
Quem vai ser o piloto? Quem vai ser o marinheiro que vai conduzir essa barca? Como é que eu vou construir uma barca que eu nunca construí uma barca? Mas ele disse, Senhor, eu vou fazer. Os amigos zombavam dele. Diz a Bíblia que comiam, bebiam, festa e zombavam dele. Mas a família de Noé foi quem salvou. Por isso nós estamos aqui. Ouviu a salvação de Deus. A outra família foi a família de Abraão. Deus escolhe Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, a toda a riqueza sua e vá para um lugar que eu te mandei. Mas aonde? Não sei onde é. Vá para o lugar que eu vou te mandar, vou te dizer. E ele deixou tudo e foi. Aonde era? Ele foi para o Egito, Deus disse, não é aqui no Egito não. Até chegar a Israel. Obedeceu à voz de Deus. E Abraão hoje é o quê? O pai da fé. Abraão, eu quero seu filho. Meu filho, seu filho. Ele será o grande sacrifício. Leve ele para o grande sacrifício. Vou levar, Senhor. E o sacrifício olha para o pai e diz, pai, cadê o sacrifício? Não sabia que era ele. Mas Abraão disse, olha, o Senhor proverá. Outra família, a família de Jacó. Abençoa uma nação com seus filhos. 12 tribos. Representa muito no reino de Deus, não é, Rubens? As 12 tribos de Jacó. Família. Confusão. Prende o irmão, joga no poço, lança fora, vende como escravo. E esse homem que foi vendido como escravo foi preso, acusado. Ele dizia, o Senhor está comigo. E Deus abençoou aquela família de Jacó, de José. A outra família foi a família de Davi. Deus disse, vai lá na casa de Jessé. Eu preciso de uma pessoa importante na família. Aí mostrar os irmãos mais importantes. E Deus diz assim, nenhum desses. Ah, mas o que eu tenho lá é um pastorzinho de ovelha. Aí Deus disse ao profeta, é ele. Na família, pode ser que seu filho, ou seu esposo, ou sua esposa, não represente nada para você. Mas diante de Deus, Deus tem um projeto para você, na sua família. A outra família foi, e a última família foi a de José e de Maria. Ao chegar e dizer, você será mãe do Salvador. Que responsabilidade. Mas foi a família abençoada por Deus. Maria não interrogou, não duvidou. Ela disse, na minha vida, na minha família, seja feita a tua vontade. Amém? Portanto, família, entrega tua família ao Senhor Deus. Salmos 127 e 128. 2 salmos curtos, pequenos, mas são de orientação para a família. Se o Senhor não edificar a sua vida, a sua família, tudo que você está fazendo, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o rio, quando vier os problemas, as perseguições, você será levada e levado, ou sua família será levada. Mas se estiver firme na rocha, disse o Senhor Jesus, em Mateus, disse o Senhor Jesus que há esperança sim. Jesus é a nossa esperança. Por isso que estamos aqui. Aos que vencer,
Palavra do Senhor Jesus às igrejas. Aos que vencer, ou ao que vencer, com certeza terá o galardão nos céus. Não desista. As trovoadas e trovões e relâmpagos virão. Mas se o Senhor estiver edificando sua casa, ela não será abalada. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.